Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai entrar num assunto que muito raramente você ouve ou vê escrito em algum lugar, até mesmo porque o mundo tem essa mania. Quando os assuntos são muito sérios, ele cria um dia específico para falar do assunto. Agora, até elogio isso, inventaram também, quer dizer, é mês amarelo, mês vermelho, mês rosa, né? Para lembrar que esses assuntos devem vir à voga, e aí você dedica um mês para tratar desses assuntos. Esse assunto que nós vamos falar dele hoje, inventaram um setembro amarelo, e durante o mês de setembro todinho, todo mundo falou desse assunto. Ele virou uma rotina no meio da imprensa escrita, falada, televisada. Poderia ser mais, com certeza. E hoje, eu sou sempre a favor de que se fale de assuntos como esse a qualquer tempo e hora e lugar, principalmente quando você visualiza números que te deixam de cabelos em pé pelo número de suicídios que vai acontecendo no mundo todo. Dados muito sérios mostram claramente, pelo menos o que eu vi, um dos meus convidados trouxe números mais recentes, pode ser até que tenha sido complicado esses valores, mas a cada 40 segundos acontece um. Eu vou falar de suicídio. E hoje tem acontecido e tem deixado famílias, primeiro, estupefatas, porque não observaram direito que havia o indício de suicídio ali. Indício de suicídio? É uma pergunta que eu devo fazer aos meus dois convidados aqui, e você vai acompanhar com a gente. Estou recebendo aqui a Silvia Maria Gomes, psicóloga clínica, psicoterapeuta. Seja bem-vinda, ela é graduada em psicologia pelo nosso UniCeub, no meu tempo era só CEUB, com pós-graduação em terapia cognitiva comportamental pelo CTC Veda e atende no Centro de Psiquiatria e Psicologia Van Gogh. Seja bem-vindo. Muito prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Tudo bem, seja sempre bem-vindo aqui, viu? Apareceu uma vez e vira freguês. Okay. Eu sou um explorador de bons entrevistados. Okay. E hoje revejo, depois de um longo e tenebroso inverno, também um querido amigo que faz tempinho que não aparece por aqui, né, Denizar? Você nem conhecia a nova sede da ainda TV não, Gênesis, né? Não. Denizar de Souza é mestre em Sociologia, é um professor universitário. Ainda há pouco saía daqui o Fred Lima, né, blogueiro, né? Mas você foi meu professor, né? Professor aí com 2 décadas de experiência, cientista social, pesquisador em áreas de educação integral, comunicação social e cultura de paz. Ele é mestre em sociologia, como já falei, escritor com 4 livros publicados pela Ler Editora, conferencista, tendo realizado mais de 4.000 palestras por esse Brasil e também pelo exterior. Seja bem-vindo, bom te rever, querido. Muito bom estar aqui, Celso, com você e nessa casa que está crescendo aí, prestando excelentes serviços à comunidade. É uma boa oportunidade de conversarmos sobre esse tema e, como você já falou, é ainda tabu e tem muita dificuldade da própria imprensa e da sociedade como um todo assimilar. É porque nós da imprensa aprendemos já no primeiro dia de aula, e você como professor sabe disso, que quando você divulga um suicídio, é impressionante o número que acontece logo em seguida. Vou te citar 2 casos em Brasília que eu vi muito recentemente acontecendo. Divulgaram uma morte que aconteceu dentro de um shopping de Taguatinga. Naquela semana, só em Taguatinga, 3 mais se suicidaram e outros tantos em outros lugares. Esse caso eu me lembro bem. Teve um cidadão que se jogou da janela também. Foi um tal de se jogar da janela nos dias seguintes ou de tomar uma atitude. E aí eu pergunto, permite começar com a nossa psicóloga aqui, o terapeuta, né? Por que isso acontece? Será que a pessoa já está armazenando na cabeça a ideia? Seria isso ou não? Eu queria destacar uma coisa chamada fator de vulnerabilidade, né? O que seria isso? As pessoas vão tendo as suas vivências, as suas dificuldades, os seus problemas, e algumas pessoas elas são mais vulneráveis e outras não.
Então, às vezes, uma pessoa, ela perde um emprego, tem um problema afetivo, e isso vai causando na pessoa um quadro que pode levar a um quadro depressivo a um nível de desesperança muito alto, e essa pessoa pode vir a se ver envolvida pela ideação suicida, né? História de vida, transtornos mentais, tudo isso pode ajudar para a gente ter esse aumento, né? São vários os fatores, não é um caso específico, porque as pessoas, umas enfrentam os mesmos problemas, mas têm, como é que fala, são mais resistentes, são mais resilientes, e outras não. Nelizar me mostrava alguns números antes do programa. Eu gostaria que você pegasse principalmente aquele das motivações que levaram ao suicídio. E aí, de repente, eu acho que haverá um bom casamento aí de colocações. E isso vai servir para o telespectador, evidentemente, que deve prestar atenção quando a pessoa está sofrendo com esses tipos de males aí. Nós temos hoje um dado, Celso, que entre 800 mil a 1 milhão de pessoas suicidam-se, né? Suicídio ano. O doutor Augusto Cury, em seus livros, fala em 2.600.000. Mas o fato é que você tem, inclusive, uma explicação das áreas diagnósticas, das áreas dos problemas de saúde mental que podem também estar implicados nessa questão. 35% tinham transtornos de humor. 22% dependentes químicos, 10% esquizofrenia, 6% transtornos ansiogênicos ligados à ansiedade, 1% transtorno mental orgânico, que seria mais aquele de característica cerebral, né, que é o transtorno neuroquímico ao nível cerebral, 3,6% transtorno de ajustamento, que é depressão, ansiedade causados por mudanças ou traumas emocionais. 0,3% distúrbios psicóticos, que é a psicose. E 0,1% outros distúrbios, 5,1% outros distúrbios psiquiátricos. Então, a nossa psicóloga aqui está pronta para nos explicar sobre isso. Agora, como sociólogo, né, o que nós temos a dizer? O primeiro grande estudo muito interessante que foi feito no universo das ciências sociais sobre o suicídio foi de um sociólogo francês chamado Émile Durkheim. Ou Émile Durkheim, como queira, né? Ele fez uma pesquisa entre os anos 1860 e 1876 na França, século XIX. E ele levantou as estatísticas, levantou uns dados muito interessantes, né? Ele partia da premissa que a consciência coletiva ela pode proteger o indivíduo. Curioso isso, né? E ele achava que quanto mais a sociedade se individualizava, se você traduzir aqui de uma maneira muito simples, quanto mais o individualismo cresce, menor a capacidade e demonstra que a consciência coletiva não está dando conta ao nível de grupos e instituições. Então, ele dizia, solteiros se suicidam mais que casados, certo. As pessoas se suicidam mais no verão do que no inverno. Fez um catálogo da questão religiosa. Mas o que nós queremos dizer com isso? Temos que estar atento à importância das instituições, Celso. Quando uma sociedade está em crise, há uma crise institucional. Pense bem, a instituição família, escola, universidade, igreja e Estado. Na hora que essas instituições elas perdem capacidade de gerar pertencimento, o indivíduo não pertence a mais nada. Ele está como se fosse jogado no mundo, entregue à própria sorte. Então, existe toda uma análise sociológica de quanto mais nós temos instituições fortalecidas, democráticas, inclusivas, vitalizadas, em que os indivíduos participam nela e se sentem membros partícipes dela, isso é uma forma de proteger também a essas situações que são universais e que é um verdadeiro drama humano como o suicídio. Você fez uma colocação aí que foi feita 200 anos atrás. Está em torno de 170 anos já. Mais ou menos. Mas você viu que o individualismo leva possivelmente a uma angústia e uma angústia à causa de suicídio. Aí eu pergunto exatamente à nossa psicóloga, né, e psicoterapeuta, né, essa história de que você olha hoje, se você entrar numa lanchonete, tá 5, 6 pessoas, que seja até num botequim, 5, 6 pessoas sentadas, tá uma cada uma num seu aparelho, isso não está isolando, não?
Eu tenho hora que eu dou uns gritos dentro da minha casa lá, porque sentam minhas filhas, minha neta, minha mulher, e cada uma fica na sua. O que eu tenho observado, Celso, até na experiência clínica dentro do consultório, estava até conversando sobre isso esse fim de semana com uma pessoa, é que eu não vou dizer que todos, por exemplo, os casos que eu peguei no consultório têm esse fator que eu vou citar, mas eu observo ele com frequência. É que algumas pessoas com risco de suicídio, elas estão tão em si mesmadas, sabe, tão voltadas só para o seu universo, para a sua vida, para si, que elas, como é que fala, isso parece que aumenta essa angústia e esse desejo, essa falta de sentido de vida, né? de integração, de estar inserido, porque a pessoa fica muito voltada para si. E isso eu percebo que quando o paciente chega muito assim, e assim, a gente sabe que a religião da pessoa, ela é um fator de prevenção no caso de suicídio. Então, às vezes, quando eu pego algumas pessoas, por exemplo, que são ateus, né? A gente tem que fazer um trabalho de criar sentido, porque eles já não têm o fator de prevenção e espiritualidade. Então, a gente tem que fazer um trabalho onde haja um sentido, onde essa pessoa saia de dentro de si, às vezes num sentido de gratidão, num sentido de colaboração mais altruísta com alguma coisa, para que essa pessoa saia um pouco de dentro de si, porque acaba que tudo passa a ser ela, as frustrações dela, os problemas dela, e ela acaba ficando, como eu costumo colocar, muito em si mesmada. Você que mergulha como ninguém, né? Dessas 4.000 palestras que ele fez aí, eu quero crer que 80% no mínimo tem a ver, né, com a sua religião. Com a espiritualidade. Né? Exatamente. A espiritualidade. Né? Tem a ver realmente o que ela acabou de dizer. Totalmente. Nós vivemos uma época, Celso, em que a cultura não consegue conferir sentido à vida, né? Ou seja, o ser humano ele precisa buscar um propósito para a sua existência. E onde é que se encontra? Isso aí, a antropologia, a sociologia, todas as áreas das ciências humanas reconhecem isso amplamente, que a cultura do sagrado, pouco importa a vertente religiosa que você esteja. A cultura do sagrado ela é uma matriz de significação espiritual. Logo, ela confere sentido. Ela te auxilia a atribuir significação à vida. Que é aquelas perguntas que você faz assim, afinal de contas, por que eu existo? Né? As perguntas primeiras e últimas. Qual o significado da minha existência? Então, a falta de sentido para a vida é um dos problemas dessa cultura globalizada e profundamente fragmentada. Então, quando você tem uma construção de sentidos forte, isso é um fator de prevenção e isso é espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é você encontrar um significado profundo à sua existência, que vai além do consumir e trabalhar, produzir e ganhar dinheiro, acumular coisas materiais ou simplesmente dar expansão ao seu ego e seu narcisismo. Isso é uma cultura do significado que está faltando como fator, como já foi dito, de prevenção ao suicídio. Olha, eu busquei alguns vídeos via internet para ilustrar o nosso programa. A maioria dos vídeos colocados na internet são de despedida daquele que cometeu o suicídio ou daquela que cometeu o suicídio, ou de pessoas simplesmente se suicidando. Eu, sinceramente, eu não tenho coragem de colocar no ar uma coisa assim. Encontrei poucos, mais raros vídeos, mas importantes. Eu vi um vídeo, por exemplo, do Ministério Público de Santa Catarina, né, mostrando mitos e verdades sobre o suicídio. E que, às vezes, sabe, um mito pode te levar a um caminho totalmente diferenciado da busca de ser um salvador de um possível suicida. Veja esse vídeo do Ministério Público de Santa Catarina, por favor.
Parabéns. Se todo o Ministério Público se preocupasse com essas coisas, né, seria bastante diferente. Me chamou a atenção o que foi escrito lá no meio. Não é o desejo de morrer, é não saber como viver que leva ao suicídio. É isso. A pessoa ela não quer morrer, ela quer se livrar da dor, né? Até quem defende muito essa fala é o Augusto Cury, ele sempre deixa isso bem colocado, que a pessoa ela não quer morrer, ela quer se livrar daquela dor. Se você resolver o problema que está causando aquele desespero, ela quer viver, ela quer seguir. Mas no momento aquela dor é tão intensa, aquela dor é tão profunda, que a pessoa começa a vislumbrar a morte como a saída. Elas dão sinal. Dão. Pedindo, eu não grito por socorro, mas estou precisando de socorro. As pessoas dão sinal, inclusive no que foi passado no vídeo. Achei bem legal, que era alguma coisa que eu já tinha até separado para falar aqui. Por favor. Esses mitos de a pessoa que quer realmente se matar não fica tentando, né? A pessoa que fala não quer fazer. Isso é mito. Se uma pessoa, porque vamos pensar, Celso, se uma pessoa ela precisa se valer desse recurso para chamar a atenção, isso já mostra que ela não está bem psicologicamente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se eu preciso me valer de um comportamento para-suicida, que a gente chama muitas vezes, ou suicida, né, essa pessoa já está dando sinais que não está bem. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa vai ficando isolada, vai ficando negativa demais, e ninguém quer pessoas negativas demais à sua volta. Ao invés de se aproximar, faz se afastar, né? Ao invés de acolher essa pessoa, ao invés de... fulano está ficando muito chato, fulano parece ter uma nuvenzinha negra na cabeça e está o tempo todo só vendo tudo ruim. E as pessoas vão isolando, e essa pessoa por si só, devido a quadros depressivos, ela já começa a se isolar, né? E muitas vezes o que a gente precisa fazer é acolher essas pessoas, né? Falar com elas, como também colocou o vídeo, falar sobre suicídio. Às vezes a pessoa está com aquela ideação, e conversar sobre isso baixa a ansiedade da pessoa, baixa, e a pessoa se sente acolhida, e isso acaba sendo um fator de prevenção. Caramba. Em sala de aula, você observa que pode ter alguém que está jururu, e o jururu é meu termo, né? Bem mineiro, como diz o outro. Dá para observar, nesses quase 30 anos seu dentro de sala de aula? Dá para observar, Celso, que há um fenômeno muito doloroso na nossa sociedade, que aparece em sala de aula, né? Que é a banalização da vida. A banalização da vida é como se você não conseguisse enxergar um sentido profundo que te fizesse caminhar no longo prazo, né? Isso faz com que você tenha 360 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão. E os jovens, na escola, estão clamando, pedindo por esse acolhimento, por esse espaço de diálogo, por esse maior protagonismo às questões humanas e não apenas da sua formação acadêmica. Então, quando a gente fala de uma sociedade em crise, a gente fala de uma sociedade que não acolhe para o aspecto humano da existência. Imagina o que é uma adolescente cuja família não consegue lhe oferecer o acolhimento afetivo adequado, não consegue dar o exemplo de diretrizes éticas e valores espirituais adequados. Esse jovem está tendo que, ele está entregue à sua própria imaturidade. Então, nós entendemos que uma sociedade fraterna é aquela que tem um caráter acolhedor e faz das suas esferas públicas esferas de diálogo. Nós temos muitos jovens que estão se voltando para a droga, outros muito deprimidos. Você tem agora na Universidade de Brasília
casos se multiplicando de Rapaz, suicídio. Que coisa de loucura. E aí associado também à questão de uma exigência, é o que a gente chama de uma cultura do desempenho a todo custo, né? Perfeccionismo. Do perfeccionismo, do Não saber lidar com a produtivismo. frustração. Isso gera uma série de dificuldades para os jovens, sobretudo. Acrescenta o que você disse aí. Hoje, os jovens, muitas vezes, devido algumas famílias superprotegerem muitos filhos, não criar neles a capacidade de lidar com a frustração, isso foi observado como um fator que estava aumentando a questão do suicídio. Porque, às vezes, é uma criança, um adolescente que não vem se deparando com essa questão tão fundamental na vida e, muitas vezes, passa por um rompimento, uma rejeição afetiva. Como não sabe lidar com a frustração, acaba, muitas vezes, tentando contra a vida. E outra questão é essa questão do perfeccionismo. Nós hoje já vivemos num mundo que cobra você ser cada vez melhor, mais atualizado, né, do próprio mundo globalizado. E aí esse perfeccionismo gera na pessoa também uma dificuldade de lidar com a frustração. E isso acaba gerando esse desejo, aumentando esse risco de suicídio. Por isso é que eu acho que é importante, sabe, você ter um prazo, sei lá, um tempo para falar sobre isso. Eu não sou contra que se faça um Setembro Amarelo, não. Pelo contrário, antigamente não se fazia um dia para falar de suicídio. Você não falava simplesmente, Denizar. Não falava. Né? Você viu o setembro passando, o Senado discutiu esse assunto. Fez lá uma audiência pública para tratar desse assunto. Pelo menos, né, a matéria da própria TV Senado mostrou um pouquinho disso. Coloque aí, por favor. O suicídio é um problema de saúde pública cada vez maior. Especialistas que vieram ao Senado falar desse tema disseram que 32 brasileiros tiram a própria vida todos os dias. Muitos deles são adolescentes. Para você entender a gravidade, no mundo, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. A primeira são os acidentes de trânsito. Outro grupo de risco é o dos idosos, aposentados que atravessam doenças físicas ou emocionais, por exemplo. Estresse, morte de familiares, desemprego, depressão, tudo isso pode motivar o suicídio. O pessoal do Centro de Valorização da Vida acredita que de cada 10 mortes, 9 poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse tido tratamento adequado. O Brasil registra mais de 11 mil casos de suicídio ao ano, o que coloca o país entre os mais altos no ranking mundial. Coisa de maluco, né, gente? Olha, citaram o CVV aí, que organização maravilhosa. Eu tive a santa oportunidade de trabalhar ao lado, bem no começo de Brasília, eu trabalhava na Rádio Planalto, no edifício Carioca, e o CVV funcionava ali. Eu fui várias vezes lá para dentro do CVV e ficava só prestando atenção nos conselheiros, falando com as pessoas que buscavam o Centro de Valorização da Vida. Aí vem uma pergunta, Denizar. Suicídio é coisa de primeiro mundo, de terceiro mundo, afinal de contas, onde é que ele acontece? Muito bem, Celso. A estatística nos diz que a Índia é a primeira em matéria de suicídio no mundo, a segunda é a China, a terceira são os Estados Unidos da América, a quarta a Rússia, quinto o Japão, sexto Coreia do Sul, sétimo Paquistão, o Brasil está em 8º lugar no ranking mundial. Depois a Alemanha e Bangladesh. E tem outro dado, para cada pessoa que comete suicídio, existe pelo menos outras 20 que tentaram. Então, observe, você tem aí uma questão de saúde pública, tá certo? Uma questão de saúde pública. O filósofo Rubem Alves, ele gostava de dizer que ouve-se muito de falar de cursos de oratória, né? Todo mundo quer aprender a ser orador. Verdade. Mas não se ouve falar de cursos de escutatória. Ele fazia essa brincadeira para dizer o seguinte, gostei dessa. Somente uma sociedade da escuta e, portanto, uma sociedade que é atenta, Celso, que é empática, que é sensível. A pessoa, às vezes, está do seu lado, é o seu filho, é o seu vizinho, é o seu funcionário, é o seu patrão. Ele está vivendo uma crise emocional e você não percebe absolutamente nada. Mas você não percebe nada não é porque ele não te deu sinais. Ele te deu sinais, sim. Comportamentos emocionais, comportamentos não verbais, comportamentos velados que, se você tivesse atento, você teria percebido. Então, é preciso nós resgatarmos na nossa sociedade, superando um pouco esse individualismo infantil e tolo, que é narcisista, né? Em que cada qual quer aparecer como
alguém de prestígio nas redes sociais, e aquilo dali é um simulacro, porque a pessoa ela só aparece ali brilhando, como se a vida fosse somente isso. E aí, como é que você lida com um sujeito que só aparece brilhando, né? Então, esse narcisismo, ele deve ser substituído por uma sociedade da escuta, da comunicação, da empatia, que enxerga o outro afetivamente. Silvia, uma colocação que eu não posso deixar de fazer. Eu fico imaginando a família do suicida. Ela também precisa de um cuidado? Sim, a família precisa, porque quando acontece um suicídio numa família, a gente fala que a família é suicida. Então, aumenta a possibilidade de um outro membro da família tentar suicídio. Isso não é um mito, é uma verdade, né? E, então, assim, é algo muito preocupante, realmente. Caramba, acho que é um somatório, então. Agora, Celso, me permita pegar um pouco do que... Por favor. Eu estava refletindo aqui ontem mesmo, eu estava trabalhando um paciente no consultório sobre uma pessoa que tem dificuldades de interação social, né? E uma das técnicas, estratégias que eu estava adotando com ele olha, nem sempre quando você está numa conversa, você precisa falar. O que você precisa é ouvir. Né? A escutatória, né? A escutatória, por quê? Do Denizar Porque aí. se você observar as pessoas conversando numa roda, muitas vezes as pessoas não se escutam. Uma fala, outra, é uma briga de ego ali, e às vezes quando tem alguém que escuta, que dá da sua atenção, que faz alguma pergunta sobre o tema do outro, a impressão que dá é que o outro conversou, né? Interagiu tanto, e às vezes aquela pessoa só escutou. E falta muito isso. Eu acho que a maior diferença do trabalho, por exemplo, do psicólogo, o maior diferencial é essa escuta diferenciada. Porque nós somos treinados para ouvir, nós fazemos intervenções, sim, mas nós somos treinados para ouvir, para acolher. O ser humano está pensando que ele foi criado para corrigir, não está, não? Eu, por exemplo, estou aqui querendo corrigir o negócio, estou segurando para não ir lá e fazer um sinal. Eu estou olhando para a camisa do Denizar e vejo ali, pode ser que seja outro símbolo, mas que eu estou com vontade, fecha ali, Mário, na camisa do Denizar, né, bem no branco ali, ó, na figura branca. Estou com vontade de ir lá e completar a estrela, Denizar. Ô Celso, você sabe que a partir dessa brincadeira, eu vou trazer uma biografia de um indivíduo chamado Viktor Frankl. Ele foi um austríaco médico que foi preso e passou por três campos de concentração. E ele disse que a vida dele, depois ele escreveu vários livros, e ele escreveu um livro que chama-se Um Sentido para a Vida, Um Sentido para a Vida. E ele diz que a sobrevivência dele aos campos de concentração, ele atribui para que ele contasse essa história. Ele dizia assim, quem descobre um sentido profundo para a existência, jamais desiste dela. Jamais desiste dela. E aqui eu vou lembrar agora um personagem do universo da espiritualidade, se você me permite. Claro. Que é o Chico Xavier. O Chico Xavier... Ele dizia que o mentor espiritual falava para ele assim, o Emmanuel, Chico, você está triste agora? Não se esqueça, isso passa, isso também passa. Eu ouvi de Chico várias vezes, eu morro de medo de morrer. E ele dizia assim, e o Chico dizia assim, vou pedir aos meus amigos que coloquem na lápide do meu túmulo. Aqui jaz Chico Xavier muito a contragosto. Ele gostava de brincar com isso. Mas ele dizia que o Emmanuel falava isso quando ele estava triste, mas quando ele estava muito alegre, o Emmanuel chegava e dizia, lembra que eu te falei? Isso também passa. O ser humano precisa lidar mais do que com o presente, o Celso. A colega falou aqui, o suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a dor que ele está sentindo. Ele quer sair da circunstância de sombra, de angústia e sombra psicológica. Quando ele sai disso, ele quer viver. E como, né, tem várias pessoas de todos os níveis nos assistindo, e é um ditado que eu aprendi com meu pai, que eu uso muito dentro do consultório, que é, não há tristeza que nunca se acabe, né, e nem felicidade para sempre. O ser humano, ele vai oscilar entre esses momentos na vida, então a gente precisa se lembrar que não tem mal que vai durar a vida toda. Né? E que nem alegria que vai durar a vida toda. Sabe uma coisa? A gente acha às vezes que o suicídio está longe da gente. Ou longe da parentela, longe dos irmãos de convivência. Há não faz muito tempo, nós perdemos uma colega jornalista que estava direto conosco, até porque ela prestava trabalho de assessoria a parlamentares. E do nada a gente viu
ela se suicidando, se atirando de um prédio em Águas Claras. Dentro de conversas com amigos aqui tentando fazer a feitura, eu descobri colega que, por motivo semelhante a outra jornalista, também pensou em suicídio. E abriu a alma contando isso. Graças a Deus, encontrou o amparo que tirou-a desse caminho. Mas eu vejo que até dentro das igrejas o suicídio acontece. No Setembro Amarelo que passou, o padre Fábio de Mello fez uma gravação exatamente explicando que, num momento de angústia, ele chegou a pensar em suicídio. Coloca aí, por favor. Eu enfrentei, num determinado momento da minha vida, o desejo de morrer. Foi uma experiência terrível, de não saber onde me segurar, de não saber lidar comigo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. E eu, que tantas vezes já pude auxiliar pessoas com essa mesma dificuldade, de repente não sabia encontrar uma resposta que me ajudasse a viver. Desde então eu tomei um respeito muito grande por esse quadro. E eu tenho, por onde vou, alertado as pessoas de que a gente preste atenção naqueles que estão ao nosso lado, que enfrentam tristezas além da conta, porque a tristeza faz parte da nossa vida, mas às vezes ela é patológica. E quando essa tristeza dura muito tempo dentro de nós, ela pode ceifar o nosso desejo de viver. O Setembro Amarelo é uma grande campanha no mundo todo que nos ajuda a pensar nos que estão tristes além da conta, de repente cruzando esse limiar perigoso que nos leva a querer desistir da vida. Preste atenção naqueles que estão próximos a você. Pode ser que eles estejam necessitados da sua ajuda, pode ser que eles estejam precisando de uma ajuda médica para que essa tristeza não prevaleça, para que o pior não aconteça. Como é importante, né? Manter uma porta aberta para você. É importante que fique claro, né, para os amigos que estão nos assistindo, que a flutuação do humor, né, a diversidade de estados de humor é a coisa mais natural no ser humano, né? Nós podemos enfrentar tristezas e alegrias. Agora, os humores extremos, quando eles estão extremados e eles se tornam sistemáticos, que aí você tem um transtorno bipolar do humor e da afetividade, né? Então, a sociedade precisa pensar sobre o equilíbrio, né? Aristóteles dizia, a sabedoria está no meio, né? Nós vivemos uma sociedade muito extremada, Celso, que ou está no extremo do narcisismo, ou no extremo da depressão, no extremo da agressividade, ou no extremo da apatia, né? Então, esse equilíbrio, e aí eu trago mais uma vez a questão da espiritualidade, que promove equilíbrio. É importante, como diria Alberto Holden, que nós compreendamos que nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Essa é a nossa visão com a marca da espiritualidade. E não seres humanos vivendo experiências espirituais. Na hora que você se percebe como algo que vai além da matéria, qualquer que seja a sua matriz, nós entendemos que o materialismo é um grande mal, Celso. O materialismo mecanicista que nos reduz a cérebro e células e nos faz um ser absolutamente banal, porque é apenas material, me parece um problema da cultura contemporânea. Quero dizer para você que nunca existiu uma sociedade materialista, existem indivíduos materialistas e ateus. Então a espiritualidade é muito importante. Resgatemos essa nossa capacidade de enxergar além do que se vê, de ver o invisível, de enxergar o imponderável e de viver essa espiritualidade profunda, que também é autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você descobre dimensões na sua existência que te diz que vale a pena viver e que é possível ser alegre. Mas é claro que a alegria, ela não é uma coisa estável, né? Ainda que a gente possa buscar no autoconhecimento, no equilíbrio dos estados meditativos, na meditação, essa espiritualidade profunda. Eu vou acrescentar Jesus aqui agora, porque eu não me furtarei de fazê-lo, né? Claro. Quando perguntaram a ele, mestre, onde está o reino de Deus? Ele respondeu, ficai sabendo que o reino dos céus está dentro de vós, porém ele é um tesouro oculto que deveis descobri-lo. A gente acredita realmente que existem arquétipos dentro de nós, que existe uma dimensão profunda, que existe Deus em nós, que existe luz divina. Isso está se perdendo.
E me parece que Triste, o materialismo mas é verdade. é lamentável e prejudica a vida humana. As pessoas que têm espiritualidade estão muito mais imunizadas ao suicídio, não que não aconteça. Isso pode afetar qualquer pessoa. O Padre Marcelo deu o exemplo dele ali, de coragem. Qualquer pessoa Fábio. pode ser alcançada. Não é? Mas que a espiritualidade é muito importante, Eu diria que a espiritualidade ela é uma perninha na mesa, né? Uma mesa com várias perninhas, que não é aquela mesa que tem uma perna só, que você, às vezes, a pessoa ela foca na vida profissional dela, e se você tirar isso, ela não tem mais nada. E a pessoa ela precisa estar distribuída em várias coisas, família, lazer, equilibrada, né? Você falou muito sobre o equilíbrio, e a gente precisa ter uma ideia também, muitas vezes no consultório isso me aparece muito, sobre pessoas que estão muito frustradas com a vida profissional, uma coisa, e aí eu fico perguntando para elas, qual é o conceito de ser bem-sucedido? Porque eu posso ser bem-sucedido academicamente ou profissionalmente e ser totalmente desequilibrado em outra área. E isso eu não vou estar sendo uma pessoa de sucesso. Para eu ser uma pessoa de sucesso, eu tenho que ter um conceito de sucesso que seja equilibrado entre o emocional, o espiritual, o existencial, em vários pontos, né? Não só naquele, porque se eu fico só com aquela realidade como o mais importante na minha vida, eu fico mais vulnerável. Aí entra um pouquinho da religiosidade que eu acho que o Denizar falou um ponto principal, nós não estamos prestando atenção muito nisso. Olha, vou citar mais um caso. Eu ouvi de um colega, né, que estaria propício ao suicídio. Isso agora, 2 dias atrás. Sentado à mesa, na hora do almoço, aqui mesmo, dentro da TV, 2 colegas conversando, um deles aborrecido, porque no seu momento de maior angústia, a igreja, ao invés de chamá-lo e tentar, vamos dizer, ver o que estava acontecendo, quase que, literalmente, o expulsou de dentro da igreja. E aí o outro contou a mesma história, e a gente não está vendo, sabe, aquele individualismo, sabe, aquele pastorzão bacana, aquele padre maravilhoso que dedica um dia, 2 e às vezes a semana inteira para receber os seus fiéis e, sabe, e ouvi-lo, né, fazer o projeto da escutatória que o Denizar citou ali, falar menos e ouvir mais, porque quase sempre quem está nesse caminho quer ser ouvido. E sabe, você colocou, ano passado eu vi uma experiência muito triste, ele não era meu paciente, era meu conhecido, eu consegui arrumar até um terapeuta para ele e eu ativei a rede, que a gente fala ativar a rede de apoio. A pessoa estava em risco de suicídio, ativei a rede de apoio, conversei com os amigos, eu falei, o caso é sério, vocês precisam estar atentos. E o que eu escutei foi o seguinte, fulano só reclama. Fulano não aguenta nada, eu já passei por isso e dei conta, por que ele não dá também? A gente precisa se lembrar que cada ser humano é que cada ser humano tem a sua dificuldade. E aí, quando a pessoa se suicidou, eu tive vontade, mas não o fiz, de dizer eu te disse, né? Eu te disse, porque, claro que eu não faria isso, mas não levaram a sério a orientação. Não levaram. E às vezes, porque eu aguento muita coisa, eu acho que o outro também aguenta. E cada ser humano ele é único no seu fator de vulnerabilidade. Então, não é brincadeira, não tire os outros por si. É bacana isso que a colega está falando, Celso. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de 2 filósofos. Jean-Paul Sartre, que vai dizer, cheio de pessimismo, o inferno são os outros. Portanto, eu estou livre quando eu estou livre dos outros, da amargura dos outros, da chatice dos outros, horrível, né, de um individualismo absurdo. Agora, olha esse, Kierkegaard, filósofo cristão alemão, do existencialismo cristão. A felicidade é o equilíbrio das dimensões finitas e infinitas da vida. Então, lidar o tempo todo com esse transitório, o imanente e o transcendente. Ter essa visão mais holística, Celso, que a colega já trouxe. Eu não posso ser só trabalho. E quando eu me aposentar? Pensa o que é a aposentadoria para a qualidade de vida de uma pessoa. Tem gente que desiste de viver e pode querer se matar depois que se aposenta.
Porque o trabalho era a única coisa que dava sentido à vida dela. Verdade. Então você tem que ter uma visão mais holística da vida. A família, o trabalho, a espiritualidade, a atenção para si. Durante muito tempo as pessoas valorizaram o desenvolvimento intelectual, né? Que era o quociente intelectual. Depois veio o quociente emocional de Daniel Goleman, Exatamente. que diz ele dizia, é preciso levar civilidade às ruas, envolvimento à comunidade e inteligência às emoções, Celso. Nós somos seres emocionalmente desinteligentes. Por quê? Porque nos falta empatia, nos falta olho no olho, nos falta a capacidade de sentir o que o outro está sentindo e nos falta resiliência. Que essa capacidade de ser feito bambu. Olha por que o bambu não quebra. O bambu. Verga, mas não quebra. Verga, mas não quebra. Ele não quebra porque verga. O vento bate nele. Olha, o doutor Augusto Cury diz, aqueles que não souberem atravessar os desertos da vida não são merecedores do oásis ou do triunfo da glória. Tem que saber atravessar os oásis, os desertos, né? E atravessar os desertos é viver todos esses momentos sabendo que tudo é passageiro, que tudo é transitório, que nada é permanente. O Parmênides dizia que a única coisa permanente no universo era a mudança. Então nós somos um ser, um vir a ser. Nós estamos sempre mudando. E lidar com isso também é um remédio contra o suicídio. E aproveitando que nós estamos, né, num canal evangélico e tudo, pegando as palavras de Jesus, que ele deixou uma realidade para a gente, uma realidade de que nós teríamos aflições. Todo ser humano passa por aflições. Você já viu que quase não se prega sobre isso? Pois é. E aí o que ele fala? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Geralmente você usa a metade da metade do. Tudo posso naquele que me fortalece. Lê o seguinte, lê o restante. Posso passar fome, que é que você pode posso ter dificuldade, levar paulada, apanhar, né, sofrer, passar fome. Tudo posso. E completando o que a colega disse, repetindo, no mundo tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo. Mas a cada dia basta o seu mal. Olha que sabedoria, Celso. Jesus disse que nós vivêssemos um dia por vez e não ficássemos levando para o outro dia tudo de ruim e de péssimo que aconteceu no anterior. Você já está em outro dia. Às vezes nós almoçamos e temos um problema depois do almoço. À noite, a gente viveu várias coisas agradáveis e nós só nos lembramos do lado negativo. A atenção fica direcionada para o que é ruim, né? Às vezes a gente, quando vai comprar um carro, a gente só enxerga aquele carro na rua, já reparou? Você comprou o carro de uma marca e você só enxerga aquele carro na rua. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a atenção fica direcionada só para o negativo. A gente só consegue ver o que tem de ruim para todo lado e não consegue aproveitar as coisas boas que vão nos acontecendo. E outra coisa que eu acho importante salientar, dentro dessa fala do que a gente estava falando de tribulações, é que a tristeza, a dificuldade, ela cumpre um papel na vida dos seres humanos, né? Um fator pedagógico, né? Um fator que a gente cresce com isso tudo. E com essa questão, pegando uma fala de um colega meu da psicologia emprestada, ele sempre dizia assim, Silvia, tem dores que são vitais e tem alegrias que são fatais. É verdade. Então, a gente precisa saber lidar com os momentos de dificuldade. Hoje tem um desenho que para crianças é muito bom, que é o desenho Divertidamente, que ensina a criança a lidar com as emoções. E a tristeza está lá, cumprindo o papel dela também. Isso já foi dito aqui pela colega, só vou repetir de outro jeito. Há um psicólogo que diz assim, a nossa geração dos anos 70 e 60 trabalhou, enfrentou a escola pública, trabalhou e estudou e viveu todas as adversidades. E tivemos a péssima ideia de privar os nossos filhos daquilo que eles precisam passar no curso da vida. Frustrações, adversidades, dificuldades, para construir resiliência. Se nós acreditarmos que vamos criar uma redoma em torno dos nossos filhos e que eles não passariam por dores alguma, isso é uma bobagem, né? Nós temos que ter essa consciência que as dores também nos ensinam. Com certeza. Se não houver a prova, como é que eu vou dizer que eu aprendi a lição? E crescer dói, né? Geralmente você, numa sala de aula, você como professor sabe disso, né?
O pessoal teme a prova e tudo mais. Mas como é que você vai saber se o seu aluno aprendeu? Você viu que o teu aluno Fred Lima, que te encontrou ali, né? Lembrou até a matéria que você deu para ele. Teorias da comunicação. Entendeu? Quando a aula é bem dada e o aluno quer aprender. Agora, neste aprendizado, nós temos que aprender a nos defender e ajudar o próximo a se defender também. Que é uma coisa que raramente a gente pratica, é o amor ao próximo. Até porque a gente não se ama. Você viu como é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como A si mesmo. a si mesmo. Então, se você não amar a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Exatamente. Nós não estamos prestando atenção no próximo. Qual é a palavra que nós já estamos praticamente encerrando esse programa? Que você deixa aos telespectadores, você está falando para um Brasil inteiro, certo? O que é que a gente fala para as pessoas para alertá-las no sentido, principalmente, de ver o próximo um pouquinho mais próximo de si? Eu deixaria a palavra de, primeiro, procure entender que o próximo, ele não tem a sua vivência, que ele precisa ser respeitado, acolhido, precisa ser amparado, que é preciso um olhar realmente empático para essa pessoa, né? Nesse sentido de acolhimento, né? Nós falamos aqui hoje muito até sobre suicídio, mas nós precisamos falar sobre qualidade de vida, sobre esse movimento empático de amor entre as pessoas. Está muito triste, né? O ano passado teve um incidente no Espírito Santo, na Terceira Ponte, e as pessoas gritavam para uma pessoa que estava lá com risco de suicídio: ah, se mata logo, libera o trânsito. Olha que nível chegaram as pessoas, né? Então, assim, vamos ter atitudes mais de amor, né? E para a pessoa que está vivenciando esse pensamento, eu gostaria de dizer para ela acreditar que a vida muda, muda. Por mais que você não consiga enxergar essa perspectiva agora, pareça que as suas dores são insuportáveis, que a sua autoestima esteja afetada, o seu contexto esteja afetado, acredite, a vida muda e nada dura para sempre, nada. E não precisa os 20 minutos da Band News, né? Muda no vapt-vupt, né? Um instalar de É dedo. impressionante, Denizar. Celso, eu diria, fortaleça a sua emoção. Fortaleça a sua afetividade. Descubra o outro como um sujeito que, diferente de você, há de te complementar, né? Nós temos relações de complementaridade e suplementaridade. Na complementaridade, eu sinto um vazio. E você preenche esse vazio. No dia que você sair, eu sofro. Na suplementaridade, você é um outro diferente. E eu percebo a sua diferença como algo desejável, que eu acolho e que eu sinto prazer com ela. Então, esse mundo que acolhe, que está atento ao outro e que confere um sentido maior à existência, me parece ser, assim, 3 grandes linhas: valores, afetividade e significado para a vida. Temos que resgatar valores que vão além do ter e além da manifestação narcísica da nossa imagem. Valores éticos. Nós estamos num momento de crise ética muito grande, valores. Temos que resgatar a afetividade, Celso. Sim. Nós não somos ilhas, nós somos arquipélagos. Tanto mais felizes sejamos e seremos, quanto mais integrados estamos com o outro. E, finalmente, essa dimensão do amor, da emoção e da afetividade, da espiritualidade, me parece que são boas dicas para prevenir o suicídio. Lembrando que é um problema de saúde pública e de saúde da sociedade também. É verdade. E lembrando de que, se você tem condição, tem como, procure ajuda. Não sofra sozinho, existem pessoas capacitadas para te ajudar, existem profissionais habilitados para ajudar. E muitas vezes, hoje ainda acontece muito um preconceito de ir a um psicólogo, a um psiquiatra. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, ainda isso é uma realidade. Então, superar essa realidade, nós cuidamos do corpo em diversas dimensões, por que não cuidar das emoções que regem todas as outras coisas do indivíduo, da pessoa? Obrigado por ter vindo, Silvia. Eu que agradeço. agradeço. É um prazer tê-la aqui comigo, viu? Meu amigo Denizar, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Celso, pela oportunidade. Agradeço a colega Silvia por estar com ela aqui. Eu agradeço, Foi um prazer. Tá bem. Uma bela oportunidade. Tá, obrigado pelo presente que você me trouxe. Tá? Eu sempre leio tudo que me chega às mãos. Eu sei disso. E ainda comentava com a Silvia pouco antes do programa.
É impressionante como o universo trabalha de tal maneira que só chega às suas mãos aquilo que você precisa Vou levar isso comigo. ler e viver. Como eu gostei quando disse ali que, como diz o outro, o problema não é a morte, é a vida, é a vontade de viver que deve ser despertada em cada um de nós. Se a gente perdeu essa vontade, fazer o que da vida? Se está vendo que o próximo perdeu essa vontade, poxa, vamos soerguê-lo. Vamos emprestar para ele o que Paulo mandou, o ombro amigo. Eu acho que a gente pode fazer a diferença. Obrigado por ter me ajudado a fazer essa diferença no programa de hoje. Um grande abraço.